Boa noite. Bom, toda vez que eu venho aqui eu falo, e hoje não vai ser diferente, né? Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Olha, esse dia esfriou um pouco, né? Mesmo assim não afastou as pessoas daqui, isso é uma maravilha, né? E melhor ainda, o nosso assunto de hoje. Olha só, Livro dos Espíritos, parte 1. Deus, nosso Pai, nosso Criador. E eu peguei duas questões específicas. A número 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a número 12, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de suas perfeições? Então nós vamos trabalhar em cima disso. Nosso Pai, o nosso Criador, Deus. Bom, a primeira questão então, a número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos nossos amigos espirituais: não. Falta-lhes o sentido. Os 5 sentidos que nós temos não são suficientes para nós entendermos o nosso Criador. Não, nós não conseguimos. Devido à nossa condição atual, nós não conseguimos entender a natureza íntima de Deus. Então, a nossa inferioridade, a nossa falta de faculdades, e também eles disseram que a nossa pobreza de linguagem. Nós não temos palavras suficientes para definir Deus. Olha aqui, que coisa interessante. 12. Embora nós não possamos compreender, como nós dissemos, né, a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de suas perfeições? Embora a gente não possa compreender a natureza íntima, nós podemos fazer uma ideia das perfeições de Deus? Resposta dos nossos amigos: algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva da matéria. Então, quando nós começamos a nos espiritualizar, nós começamos a entender melhor Deus. Nós começamos a aceitar melhor Deus. Nós começamos a deixar de usar o nosso livre-arbítrio e passamos a fazer a vontade de Deus. Olha que interessante. Bem, mas vamos lá. Como a humanidade não consegue entender Deus, a humanidade começou a criar um Deus ao modo deles. Então, a humanidade começou a ter ideias panteístas, ideias politeístas e ideias antropomórficas. Vamos ver então o que é isso. As ideias politeístas. A gente vê isso no hinduísmo. Olha, nós não estamos criticando aqui as pessoas que têm essas crenças. Nós respeitamos cada uma delas. Simplesmente nós não compartilhamos com eles dessas crenças. Então os politeístas, eles tinham vários deuses. Olha que interessante, alguns que eu peguei. Brahma, Skol, eram deuses. Cronológico. Crono era deus do tempo. Brahma era o deus superior a todos. Skol era o deus do sol. Hoje se usa para outras coisas esses nomes, né? Osíris, Afrodite, Zeus. Então tinham vários deuses, um deus para cada coisa. E quando acontecia um fenômeno natural, por medo, fazia-se até sacrifício de animais, de pessoas, para acabar com aquele fato, né? E realmente acabava, né? Porque nada na natureza fica perpetuamente. Aí acreditava-se que era o sacrifício. Ainda bem que hoje não existe. Quer dizer, se existe
em bem pequena escala, esses sacrifícios. Bom, então essa ideia politeísta que tem vários deuses, nós não praticamos. Existe um Deus somente. Já na época de Moisés, de Cristo, até de Sócrates, todos eles pregavam que nós temos um Deus único. A ideia panteísta, que tudo faz parte de Deus. Então, esse recinto, essa mesa, essa cadeira, faz parte de Deus. Então, Deus é o todo. Nós não acreditamos nisso. Por quê? Porque o Criador não pode fazer parte da criação. Certo? O Criador é a parte. É lógico que Deus está em tudo. Mas está em tudo como? Como Criador. Ele criou todas as coisas. E as coisas que ele criou não são parte dele. São as criações dele. Então essas ideias panteístas a gente não acredita. Que Deus faz parte de tudo. Tudo é um pedacinho de Deus. Nós não acreditamos. E essa ideia antropomórfica. Deus é aquele velhinho barbudo que fica sentado num trono, não é? Que tem mãos, que tem pés. Não. Quando nos evangelhos diz que nós fomos criados à semelhança e imagem de Deus, não quer dizer que Deus tem um corpo igual ao nosso. Por quê? Porque Deus não tem um corpo. Ele é a luz. Então, nós fomos criados à semelhança, imagem e semelhança dele em espírito. Não no nosso corpo. Porque nós não somos também o nosso corpo. Nós somos um espírito que momentaneamente ocupa um corpo. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. É esse espírito, essa centelha de Deus, que é a imagem e semelhança dele. Um exemplo muito bacana para isso é que o Cristo usava da semente de mostarda. Se nós pegarmos uma árvore da mostarda, ela ocupa aqui, uma árvore já com alguns anos, ocupa essa sala inteira. Mas se nós pegarmos o grão de mostarda, a gente vai ver que é uma sementinha pequenininha, tipo um alpistezinho pequenininho. Agora, como é que pode um alpiste daquele virar uma árvore tão grande? Que ela tem todas as potencialidades da árvore de mostarda dentro dela. Nós temos as potencialidades de Deus, não todas, mas algumas delas, dentro de nós em espírito. E nós vamos nos desenvolver nos aproximando dele, chegando à perfeição. E a sementinha de mostarda se transformando numa árvore de mostarda. Como? Através das experiências terrenas, experiências na erraticidade. Não é só aqui no planeta que nós desenvolvemos. Nós nos envolvemos na erraticidade também. E nós estamos em constante evolução, é a lei do progresso. Bom, mas a nossa humanidade criou esse Deus e ela acreditava que ele era um Deus punitivo, vingativo. Sempre pegamos isso nesse Deus. E aí, Nietzsche, ele diz o seguinte, é um filósofo alemão: Deus está morto e nós que o matamos. Olha que frase interessante. Mas Voltaire, quando ouviu essa frase, vamos dizer assim, ou não, né? Na época dele, ele disse o seguinte: acredito no Deus que criou o homem, não no Deus que o homem criou. Quando Nietzsche falou que Deus estava morto, é esse Deus que nós estávamos falando, que nós criamos. Que Voltaire falou que não acreditava. Ele não acreditava no Deus que o homem criou. Ele acredita no Deus que criou o homem. Isso que nós precisamos desmistificar em nós.
que esse Deus que nós criamos não é realmente o nosso Criador, ele é muito diferente. Nós vamos ver alguns atributos dele. Bom, então, João Batista disse que Deus é amor. E disse também que ninguém jamais viu a Deus. Nós, devido à nossa condição, nós não podemos ver Deus. Podemos sentir? Sim, Ele está sempre conosco. Nós, às vezes, que não estamos com Ele, né? Mas Ele está sempre conosco. Sempre que nós estivermos em dificuldade e precisarmos, chamamos Ele e Ele está ali do nosso lado. É claro que em outros momentos nós temos que também elevar o nosso pensamento a Deus para agradecer, para louvar, não é? Bom, ok. Kant, ele escreveu um livro que é A Crítica da Razão Pura. E nesse livro ele tentou provar a existência de Deus. Vários cientistas, Albert Einstein, Isaac Newton, mesmo sendo cientistas, eles tentaram provar a existência de algo superior a nós, que as coisas não podiam sair do nada. Benjamin Franklin, ele disse assim, acreditar que a criação foi obra do acaso é como acreditar que uma explosão numa tipografia gerou um livro. Olha que interessante. Né? Explodiu uma tipografia, né, que tem aquelas letrinhas tudo pequenininhas, aquilo lá gerou um livro. O universo surgiu de um Big Bang e está tudo em ordem, tudo ordenado, a vida crescendo, se multiplicando a partir de uma explosão. É complicado isso, não é, gente? Bom, mas vamos lá. Nosso objetivo principal é falar de Deus. Então vamos dar algumas ideias sobre suas perfeições. Como nós falamos, Deus é incompreensível. Nós ainda não conseguimos compreender exatamente o que é Deus. Ele é único, só existe um. Não existe mais um Deus, é um Deus único. Ele é eterno. Eterno porque ele não teve início e nem terá fim. Tudo que nós vemos, todo o universo que estão descobrindo, foi uma criação dele. Ele já existia antes do universo. Então ele é eterno. Nós não somos eternos. Nós somos imortais, porque nós fomos criados por ele em um determinado momento. Então nós somos imortais. Ele é a inteligência suprema. Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Que é Deus? Kardec generaliza. Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta que é Deus? Generalizando. Resposta. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Então é Ele que criou tudo. Tudo está em harmonia no universo. O que a gente pensa que está errado é a criação do homem, não de Deus. É o livre-arbítrio nosso, da humanidade, que está agindo e está criando consequências para si próprio. É o Criador universal. Isso nós já dizemos. É Ele que criou tudo. É imutável, atemporal. As nossas leis, em muitos momentos, elas mudam. Estão mexendo no Código Civil, se adaptando. As leis de Deus são imutáveis, são universais. Quer dizer, ela vale aqui para o planeta Terra, vale lá para Marte, vale lá para Júpiter, a morada dos espíritos elevados. É a mesma lei, a lei de Deus é imutável e universal. Deus é imutável e as leis de Deus são imutáveis. Ele é imaterial, nós já dissemos isso. Ele não é um corpo material como o nosso. Nem nós somos esse corpo. Nós estamos habitando esse corpo. Nós somos espíritos que, em um determinado momento, libertaremos do corpo. Soberanamente justo e bom. Nós estamos aqui por causa da bondade de Deus.
Se nós estamos já 10 mil anos na Terra, a humanidade, fazendo coisa errada, imagina se nós tivéssemos que pagar tudo isso de uma vez, onde que nós estaríamos? Então, graças à bondade de Deus, Ele nos permite vir em algumas vidas e ir quitando as coisas, e se modificando, e se melhorando. Onipotente, Ele tem todo o poder. Deus pode fazer o que Ele quiser. Onisciente, Ele conhece o nosso íntimo. Nós conseguimos nos enganar, até pedir as coisas para Deus, fingindo, né, alguma coisa. Mas Ele não, Ele conhece o íntimo de cada um. Ele é onisciente. Onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele consegue enxergar todos nós ao mesmo tempo. É incompreensível para nós isso, mas é como o nosso Deus é, nosso Criador. Misericordioso, ainda bem, né? Que Ele usa de misericórdia para conosco, né? Mediante as nossas falhas, que são muitas, né? Ele é amor, como disse João no Evangelista, Deus é amor. Amor é o sentimento que levou Deus a nos criar a todos. É o amor dele que nos criou. E esse mesmo amor é o que vai nos levar de volta até Ele. O dia que nós aprendermos a amar, a conhecermos realmente esse amor, aí nós vamos voltar até Ele. Liberdade. Deus nos dá liberdade. Vocês têm a liberdade de estar aqui hoje ou não. Vocês poderiam não ter vindo. Nós temos a liberdade de fazer o que está na lei de Deus ou descumprir a lei de Deus. Ele nos dá essa liberdade. Só que junto Ele nos dá a responsabilidade. Faça errado e lá na frente você vai ter que acertar. Você vai ter as consequências sobre o seu ato. E aí nós reclamamos. Culpamos o vizinho, culpamos a ele, Deus, pelo nosso sofrimento que nós mesmos causamos. Deus é um Deus vivo. Cristo disse: eu trabalho e meu Pai trabalha também. E em outro momento ele disse: meu Pai não cessa de criar. Nesse momento Deus está criando seres que um dia chegarão a ser um Cristo e estão sendo criados agora. Ele não cessa de criar. No nosso planeta mesmo, nós não sabemos exatamente qual é o nosso nível espiritual, qual a nossa idade espiritual. Muitos de nós poderá ter 5.000 anos já de criação, outros têm 1.000 anos. Então, às vezes a pessoa quer que o outro tenha o entendimento dele. Mas tem 5.000 anos, o outro tem só 1.000 anos, como é que vão ter o mesmo entendimento? Então a gente tem que respeitar as limitações dos nossos irmãos. Entendendo que nem todos têm o mesmo conhecimento, têm a mesma vivência, a mesma crença, enfim. Nós temos que aceitar isso para poder conviver. Beleza absoluta. Aí não é uma beleza material, mas fica até difícil para a gente falar. Controlador do universo. Não existe nada errado com nós dissemos no universo. Está tudo certo. As coisas que nós estamos passando na nossa vida é para o nosso crescimento espiritual. Ah, mas eu sofro muito. Sim, porque você está precisando disso. Porque seu espírito precisa disso. Aceite com resignação e você se libertará, você ficará mais forte, você vai vir outra vida com menos sofrimento. Não aceite, brigue contra. Na outra você vai vir na mesma condição. Não adianta. Causa primeira ou primária, como quiserem, né? Algumas versões está primeira, outra está primária. Ele é a causa de tudo. Só existe uma causa para tudo. É Deus. Ele é a causa primária. O resto tudo é secundário, que é a criação dele.
Deus é quem criou as leis naturais. Nós estamos aqui regidos pelas leis de Deus. Não fique impune uma falta à lei de Deus, por menor que seja. Mas não é para nós entendermos, como disse Moisés, olho por olho e dente por dente. Deus é misericordioso e bom. A literatura espírita nos mostra isso. Tem um caso muito interessante de uma pessoa que ela provocou a outra pessoa a perda do braço. E quando os dois desencarnaram, ele foi para a espiritualidade, ele percebeu, ele falou, nossa, que besteira que eu fiz. Eu quero voltar lá e eu quero sofrer um acidente que eu perco o braço para sentir o que aquela pessoa passou. E assim foi feito. E essa pessoa veio para cá. Só que quando chegou aqui, ela começou a trabalhar no bem, no amor, na caridade. Ela se modificou. Mas aí chegou aquele dia, ela sofreu um acidente que tinha o dia certinho. E o modo certinho. Pois veio e ela sofreu aquele acidente. E perdeu só um pedaço do dedo. Olha a misericórdia e a bondade de Deus. A pessoa conseguiu, através da mudança interior, através da caridade, do amor, diminuir a sua prova. Nós conseguimos fazer isso também. Se nós nos esforçarmos no bem. Lutarmos contra o orgulho e o egoísmo que ainda é muito forte dentro de nós. O instinto animal que nós trouxemos da outra etapa de nossa vida. Nós conseguimos lutar contra isso, nós evitaremos muitos sofrimentos na nossa vida. A voz de Deus é a pura verdade. Bom, eu já falei da história, falei da semente. Então, esse é o Deus que nós ainda não podemos conhecer. Mas, sinceramente, gente, eu acredito que cada um de nós já sentiu a presença desse Deus. Sabe em que momento que eu fiquei pensando, falei, que momento que a gente pode ver que a gente sentiu? Naquele momento que você viu que alguém ou você ia passar por uma situação de perigo, alguma coisa, e você elevou o pensamento a Deus e falou, meu Deus, olha, me livra disso, ou livra a pessoa disso. E aí aconteceu alguma coisa que desviou e que realmente saímos daquilo. É essa ligação, é esse momento que a gente tem que sentir Deus sempre na nossa vida. A hora que a gente vai fazer alguma coisa que nós não sabemos, porque, na verdade, nós temos que fazer o bem. Mas o nosso problema é que a gente nem distingue o bem do mal. Não é verdade? Muitas vezes a gente nem distingue, a gente faz uma coisa pensando que está fazendo bem, aí você vai ver o resultado daquilo que você fez. Você foi ajudar a pessoa, acabou atrapalhando. Nós nem temos ainda discernimento e nós nem sabemos se existe bem ou mal, não é verdade? Por quê? Porque se tudo está na lei, as coisas que nós achamos, acreditamos que é ruim, é simplesmente o cumprimento da lei. Então é ruim a pessoa estar sofrendo porque ela errou e ela precisa passar por aquilo, o espírito dela evoluir, é mal. Seja qual for a situação. É apenas Deus agindo. Nós precisamos confiar na providência divina. Até tem só para fechar, tem um trecho aqui que eu tenho certeza que eu esqueci, se eu conseguir encontrar aqui. No Livro dos Espíritos também. Já na sequência da 12 lá, ele diz o seguinte: é indispensável fortalecer na confiança em Deus, em todos os momentos. Nós temos que acreditar em Deus, não é só naquela hora que está tudo feliz, que nós estamos
passando por momentos bons, agradáveis, Deus está conosco e está tudo bem. Aquele momento que nós estamos passando por uma dificuldade, seja até ela uma perda do ente querido, quer ver uma coisa? Quando nós temos que explicar, suponhamos que nós tivéssemos que explicar, uma criança pequena, que ela perdeu um pai, um irmão ou uma mãe. Nós falamos para ele, olha, tal pessoa, Deus levou. Foi Deus que levou, foi lá morar com Deus. Coitada da criança fica pensando assim, nossa, como Deus é ruim, levou meu irmão, levou minha mãe, levou meu pai. Se Deus é muito ruim, né? Eu precisava tanto dele aqui, estou sofrendo tanto a ausência deles e Deus me tirou eles. Então nós precisamos parar para pensar nisso. Foi Deus mesmo que levou? Não. As coisas não acontecem por acaso. As pessoas precisavam passar por aquelas situações e elas pediram para Deus para que vir aquela família, para que aquelas circunstâncias acontecessem, para crescimento de quem foi, para crescimento de quem ficou. Não foi Deus que obrigou, nem Deus que levou. Então, esse Deus é o nosso Criador de amor, bondade, oportunidade. Então, que todos nós consigamos aproveitar essas oportunidades, né? Era isso. Muito obrigado. É um assunto para a gente analisar bastante, porque quando estudamos o Evangelho,